حمدا لمن هداني لسنة العدنان محمد المختار وسيد الأطهار فهذه أرجوزة لطيفة وجيزة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Em nome de Allah, o clemente, o misericordioso, o misericordiador. Todos os louvores pertencem a Ele. A paz de Allah e a sua bênção estejam sobre o nosso querido profeta Muhammad e todos os outros profetas que vieram antes dele. Assim também pedimos a Allah que abençoe a família dele e os seus companheiros e todos aqueles que o seguem até no dia do juízo final. Meus queridos e as minhas queridas, estou aqui hoje para abordar um assunto muito importante que também foi abordado por vários autores. Portanto, a obra em que eu vou basear aqui, nesse assunto que vou falar hoje, é sobre história do pensamento cristão. História do pensamento cristão, que é de autoria de Jonathan Hill. Jonathan Hill, ele fala o seguinte: realmente os cristãos de hoje acreditam que o Filho e o Espírito Santo fazem parte da natureza de Deus. Mas esse pensamento vai contra a crença e pensamento dos cristãos primitivos. Nós vimos os primeiros cristãos não os viam, ou seja, o Espírito Santo e Filho, que é Jesus, como seres eternos. Pelo contrário, esses dois, de acordo com os primeiros cristãos, nasceram num determinado momento. O Filho nasceu num determinado momento e emanou, ou seja, o Espírito Santo emanou num determinado também momento. Portanto, o nascimento não teria sentido se tivesse sido no meio do caminho que esses dois nasceram. Então, essa crença dos primitivos cristãos, onde acreditavam de facto Cristo nasceu, a sua própria divindade tem início, tem o seu começo, assim também como o Espírito Santo. Então, os cristãos atuais, mais recentes, viram que essa crença não tem sentido, porque como é algo divino, vai ter seu início. Então, para fugir dessa acusação de não serem acusados, então o vosso Deus, havia algum tempo que não se existia, por isso rejeitaram essa crença. Portanto, os padres, mas isso vai contra as crenças primitivas de cristianismo. Os padres da igreja dos séculos 2 e 3, como exemplo Justino e mártir, falecido em 165 depois de Cristo. Também depois o professor Tertuliano. Esses professores e padres acreditavam que o surgimento e o nascimento ocorriam em algum momento, ou seja, o surgimento do Espírito Santo e o nascimento de Jesus Cristo ocorreram em um dado momento, em um certo momento. Ou seja, a divindade deles não é finito, não é infinito. Ok? Portanto, tem o seu início. Portanto, essa era a opinião
dos mestres cristãos do século II e III. Quer dizer, é a opinião do cristianismo, já que as pessoas comuns não discordavam das afirmações dos mais velhos e dos mais conhecedores das Escrituras. Ou seja, quando nós encontramos esses padres e esses professores terem esse tipo de pensamento, terem esse tipo de crença em relação a Jesus Cristo, em relação ao início da sua divindade, o que é que nós concluímos? De facto, a população em geral também tinha a mesma crença, porque a população, os seguidores, pessoas comuns, que não estudaram a religião, que não são especialistas na crença, na teologia da religião, o que é que eles fazem? Eles sempre vão acompanhar aquilo que eles são transmitidos através dos estudiosos, através dos padres, através dos teólogos. Então podemos afirmar de uma forma que naquela época propriamente pessoas comuns, como os padres e os professores, tinham essa crença que eles tinham de que Cristo, a sua divindade, teve seu início, que o Filho nasceu num dado momento, assim também como o Espírito Santo nasceu. Ou seja, chegamos à conclusão que aquele que eles chamam do Pai, em algum tempo vivia sozinho como Deus, e que a divindade de Cristo e do Espírito Santo, isso venha a acontecer posteriormente. Ok? É isso que nós podemos afirmar aqui. Portanto, outra lição para nós fecharmos, que os cristãos, essa crença da divindade de Cristo teve diferentes etapas, teve sua evolução em diferentes séculos, com gerações diferentes, como nós vimos aqui, que os primeiros cristãos acreditavam na divindade de Cristo, mas de uma forma diferente de hoje. Que Cristo é um divino, mas teve seu início, que hoje eles não aceitam. Porque correndo do quê? De dizer que um ser divino teve início. Os antigos correram do quê? Fugiram para não serem ditos que vocês estão a igualar a Cristo, a própria Deus Criador. Viu? Porque se dissessem que o Cristo era infinito, não tem início, é uma divindade infinita, seria uma comparação com o próprio Deus Criador. Então, para fugir daquilo, disseram que eles tiveram início. Agora, os atuais não têm medo de serem ditos que vocês querem igualar Cristo, que fazia todas as necessidades, que tinha todas as necessidades humanas, que ficou na barriga de uma mulher durante 9 meses, igualar a um ser, o Deus Criador de todos. Viu? Portanto, se não notarmos aqui, teve uma evolução no que diz respeito à divindade de Cristo. Alguns cristãos afirmam que Cristo é divino e infinito. Outros não, ele é divino, mas não é infinito. Outros dizem que ele tem apenas uma natureza, que é a natureza humana. Outros dizem não, ele tem uma natureza, que é a natureza divina. Outros dizem não, ele tem duas naturezas, natureza humana e natureza divina. Portanto, por que dessa toda divergência dentro do cristianismo? É muito simples, porque não existe base sólida que sustenta essas crenças, que sustenta esses dogmas. A não ser que a pessoa for procurar nas cartas de Paulo. Como nós sempre dissemos, o verdadeiro autor do cristianismo que nós temos hoje é Paulo. Essas crenças, essas práticas não têm nada a ver com os ensinamentos de Cristo. A prova daquilo é
quando Cristo foi perguntado como é que poderia ser obtido a salvação. Volte nos evangelhos, veja lá qual foi a resposta dele. E agora, hoje, se nós formos perguntar qualquer padre, qualquer pastor, então como nós podemos obter a salvação, você vai ver, vai ter uma resposta diferente. Portanto, a resposta que Cristo deu para a salvação é totalmente diferente das respostas que são dadas hoje. Por quê? Porque a igreja foi totalmente formulada pelo Paulo, seja práticas ou crenças, ele formulou tudo a jeito dele, como ele queria. Coisas que não têm nada a ver com os ensinamentos de Cristo. Ok? Por isso nós vimos essa evolução, essa grande divergência num ponto muito focal, muito fundamental de crença de uma religião. Então vamos parar aqui e até a próxima aula. Iremos voltar àquilo que ouviram de bem, vem de Deus, e aquilo que ouviram de mal e de errado, vem de mim e de Satanás.